Senhoras e senhores, boa tarde. Em novembro, celebra-se a campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul, que tem como base a importância do cuidado com a saúde do homem. E é com grande satisfação que iniciamos essa campanha com a palestra de hoje que abordará o tema Câncer de próstata, sexualidade e reposição hormonal. Este evento é uma iniciativa da Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida do Poder Judiciário Catarinense, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, do Tribunal de Contas de Santa Catarina e do Tribunal Regional Eleitoral, instituições que fazem parte do Acordo de Cooperação Técnica número 81 de 2024. Para a composição do local de destaque, eu convido as autoridades que já estão posicionadas nesse momento. Agradecemos ainda a presença de todos que nos prestigiam nessa solenidade de maneira presencial e aos que nos acompanham pelo YouTube por meio do canal oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Durante todo o mês de novembro, voltamos nosso olhar para a saúde do homem, com foco na conscientização e prevenção ao câncer de próstata. A campanha Novembro Azul é fundamental para lembrar a importância do cuidado preventivo. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, e a cada ano milhares de novos casos são diagnosticados e, por isso, realizar exames periódicos é essencial. Vale lembrar que os exames de prevenção são rápidos, indolores e aumentam consideravelmente as chances de um diagnóstico precoce. O que isso significa? Que com a detecção precoce, o câncer de próstata tem grandes chances de cura. Além do câncer, o Novembro Azul reforça o olhar para a saúde integral do homem, abordando temas como qualidade de vida, bem-estar e cuidados que todos deveriam incorporar no dia a dia. Assim, neste Novembro Azul, convidamos todos a se informarem, a superarem preconceitos e a cuidarem da saúde. O diagnóstico precoce salva vidas, e todo cuidado hoje pode significar uma vida mais saudável e segura amanhã. E neste momento, para sua fala de abertura, convidamos o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, para o uso da palavra. Boa tarde. Ele está ligado? Boa tarde aos presentes. É uma imensa alegria tê-los aqui para o lançamento do nosso Novembro Azul. A nossa doutora Graciela, sempre muito ativa, fazendo um trabalho maravilhoso aqui no tribunal. Temos também a presença do juiz Rafael Mendes Barbosa, da Corregedoria, do doutor William de Oliveira do Alibi, que falará em nome da Diretoria de Saúde, e também o médico urologista Ivan Moritz da Silva, que todos conhecem. Não há quem não conheça o doutor Ivan. Já vi diversas entrevistas dele, uma fala muito didática, direta, objetiva. Professor Ivan é meu médico. Eu estou até, o irmão dele saiu e eu disse, eu vou levar uma bronca, porque eu não fui esse ano no doutor Ivan. Mas eis um exemplo, claro, de que a partir dos 50 anos, a ida anual ao médico é fundamental. O doutor Ivan determina os exames, tem que ser feitos, inclusive o do toque. Eu faço, sempre fiz. Por quê? É exatamente por aí que o doutor Ivan vai conseguir, ou qualquer médico da área, detectar a possibilidade de um câncer de próstata. É um dos meios mais eficazes, e eu falo no doutor Ivan porque é meu médico,
né? Então eu falo daquilo que ele sempre disse para mim. Júlia, aqui não tem brincadeira não. Esse é um assunto sério. Esse é um assunto sério porque a minha responsabilidade é com você, paciente. E se você, homem paciente, não souber, né, o que você tem que fazer para evitar a possibilidade de um câncer que é altíssima no homem, nem adianta vir aqui. Então, temos que procurar os nossos médicos, sim, e temos que fazer o que as mulheres fazem. Doutor Ivan, eu sempre dizia isso. Por que as mulheres têm um índice menor, não índice menor, né, um índice de cura? É isso, né, doutor Ivan? É porque elas conseguem detectar antes, porque as mulheres procuram mais os médicos, as mulheres procuram mais as médicas, as mulheres têm menos vergonha do que os homens. A minha esposa diz em casa: ô Júlio, estás reclamando do quê? O exame que eu faço como mulher é muito mais invasivo do que o seu. Muito mais. É seio, é vagina. Né? A gente se expõe totalmente. Vocês estão reclamando do quê? Um dedo? 10 segundos, é isso? Vocês estão reclamando do quê? Vocês estão reclamando do óbvio, do que vocês têm que fazer. É para garantir o quê? A minha saúde e a convivência que eu tenho que ter com a minha família e com os meus amigos. Uma vez não detectado o câncer, uma vez não havendo o tratamento e o cuidado que nós homens temos que ter, o que pode acontecer? Vocês vão saber depois. Eu sou leigo, mas eu já tive amigos meus com câncer de próstata, né, que não conseguiram mais ter filhos, pode acontecer, né? Numa cirurgia pode ficar impotente. Eu tive um caso de um amigo meu que fez uma cirurgia e ficou, porque não, o câncer estava... Né, ou não haver mais cura e a pessoa vira óbito. Porque ele achava que não precisava fazer o exame. Os médicos estão aí, a medicina está aí. Eu sei que para os jovens isso parece um pouco menos estranho, mas para quem já passou dos 50 a 60, isso é algo que tem que ser trabalhado ainda. E aí o esforço que todos nós temos para fazer, né, com que o jovem, mas principalmente aqueles acima dos 40, 50, 60 anos, tenham a decência, né, de se submeter ao exame, de procurar um médico para evitar ou para pelo menos controlar algo que é controlável, que pode ser controlado e que pode ser curado em tempo oportuno. Então, meus parabéns mesmo à Diretoria de Saúde, sejam muito bem-vindos. Meu agradecimento pessoal ao Dr. Ivan, né, nosso médico de sempre, um carinho enorme que todos nós temos por ele. Vocês vão ver como ele fala bem, a fluidez, a tranquilidade dele, é um professor, um grande professor, e nós vamos aproveitar muito. Estamos startando esse mês, eu tenho certeza que a palestra será muito bem vista, ouvida, está sendo gravada e acompanhada por muita gente. Então, muito obrigado, eu agradeço de coração e eu espero com toda a franqueza que daqui surtam ótimos frutos para que a gente mude um pouquinho esses dados lamentáveis, né, que eu tenho aqui, 17 mil homens no Brasil em 2023, média de 47 óbitos por dia, não sei quantos por minuto, por algo que a gente poderia evitar. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, o tribunal abraça a todo mundo e vamos fazer um excelente evento. Eu vou em outro evento agora e já estou retornando. Obrigado, desembargador. Se o senhor precisar se retirar, pode ficar à vontade. Posso? Pode. Eu vou abrir um outro evento e volto. Estou me dividindo em dois. Aproveitando então, convido o doutor Ivan Moritz Martins da Silva a ocupar o local de destaque. Bem-vindo.
E aproveitando, convido também para uso da palavra o juiz corregedor do Núcleo 5 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rafael Mendes Barbosa. Bom, boa tarde a todos. Dr. Ivan Moritz Martins da Silva, Dr. William de Oliveira do Alibe, doutora Graciela, nas pessoas de quem cumprimento a todos que se fazem presentes e que nos assistem nesse momento. Na verdade, é um prazer, né, e fiquei muito surpreso com o convite, né, de estar aqui no dia de hoje e poder tecer algumas palavras rápidas, né, sobre esse assunto tão importante e, como disse o desembargador Júlio agora há pouco, tão delicado, né, para nós homens, né, que pode-se dizer que envolve uma certa mística, né. E na verdade, eu apenas parabenizo a Diretoria de Saúde, a administração do Tribunal de Justiça, em nome do desembargador Forneroli, nosso Corregedor-Geral da Justiça, além da oportunidade, pela ideia, né, de trazer esse evento, de trazer essa palestra com um médico extremamente renomado, né? Apesar de eu conhecê-lo pessoalmente apenas no dia de hoje, doutor Ivan, já ouvi muito a seu respeito, né? Como profissional, e o que ouvi acabou de ser endossado pelo desembargador Júlio, né? Então é um evento que deve ser muito bem aproveitado por todos, né? Essa palestra, o conhecimento do doutor Ivan, e o principal, que eu acho que é a prevenção, né? A preocupação do Tribunal de Justiça em trazer um profissional, né, da magnitude do Dr. Ivan no dia de hoje, Dr. William também, né? E se preocupar com a saúde dos servidores, né, com a saúde de todos nós que aqui estamos, né, homens, nesse Novembro Azul, e com foco na prevenção, né? A gente costuma ouvir muito que eu não vou ao médico porque não estou sentindo nada, e se eu for estou procurando doença, e eu acho que a ideia é muito ao contrário, né? Nós temos que ir mesmo quando não estamos sentindo nada. Acho que esse é o principal momento para que, se detectado algo, ainda dê tempo de se resolver e que nós possamos aí obter a cura de eventual doença ou eventual enfermidade que nos acomete. Então, as palavras são essas. Agradeço mais uma vez, doutora Graciela, pelo convite. Desejo a todos um excelente evento, né? Não tenho dúvidas de que assim o será, e coloco, né, à disposição a Corregedoria Geral da Justiça, o Núcleo 5, para eventuais necessidades ou eventual contato que precisem. Muito obrigado. Neste momento, passo a palavra ao Dr. William de Oliveira do Alibe, que falará em nome da Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, quero cumprimentar o juiz Rafael Mendes Barbosa, o desembargador Júlio, que teve que se ausentar, e também nosso palestrante, Dr. Ivan Moritz, e agradecer a presença, né, de todos aqui presencialmente e também online no nosso canal do YouTube. Eu queria parabenizar também a equipe da diretoria, né, de Saúde e Qualidade de Vida, que sempre está se esmerando nos eventos e preocupada com a saúde dos servidores e magistrados, e proporcionando que esse evento seja algo realmente relevante, direto ao ponto, e o que seja mais importante para a saúde dos homens, no caso do Novembro Azul. E uma coisa que é muito importante nós comentarmos, né? Às vezes nós ficamos muito longe das estatísticas e dos dados, e quando eu ouvi anteriormente o desembargador Júlio comentando sobre essa mística, né, que o juiz Rafael comentou há pouco, é que
isso é refletido nos dados, né? A pouca preocupação do homem com a saúde, ela é refletida nos dados. Então, num número matemático, objetivamente, né? Então, hoje no Brasil, né, a expectativa de vida de um homem é de 73 anos, enquanto que de uma mulher é 79. Então, a gente tem uma diferença de expectativa de vida de 6 a 7 anos, que já foi maior, mas ainda a expectativa é que isso se prolongue por muito tempo, essa diferença. E são muitos os fatores, né? Desde a violência, dos acidentes de trânsito, maior taxa de alcoolismo, tabagismo no homem, mas um dos principais é que o homem não se cuida e pouco procura o atendimento médico. Então, eu acho que eventos como esse reforçam a necessidade dos homens procurarem atendimento, assim como o Dr. Rafael comentou, não esperar que algo aconteça, né, para buscar o atendimento. E nós, como médicos, muitas vezes a gente vê a própria esposa ou a mulher levando o homem ao consultório, né? Não sei se o doutor Ivan Mures tem essa experiência também. Talvez seja algo mais delicado na urologia, mas precisa, às vezes, do impulso, desse impacto inicial da mulher para levar o homem, né? Que a gente possa mudar aos poucos essa cultura, que eu acho que vem melhorando com os homens mais jovens, mas que ainda há muito para melhorar para a gente diminuir essa diferença de expectativa de vida mesmo. Tá certo? Então, eu queria parabenizar a todos. Acabo de conhecer o Dr. Ivan Mures, mas já ouvi muitos relatos positivos e espero que tenha uma boa apresentação. Muito obrigado. Neste momento, eu convido o Dr. Rafael Mendes Barbosa e o Dr. William a ocuparem um local na plateia. E convido para a sua palestra o médico urologista Ivan Moritz Martins da Silva. O palestrante é graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez residência médica em urologia no Hospital Governador Celso Ramos e atua como urologista membro do corpo clínico da Clínica de Aparelho Gênito-Urinário, Uromed, aqui em Florianópolis. Doutor, à vontade. Muito boa tarde a todos. Em nome da doutora Graciela Schmidt e de todos os desembargadores envolvidos, autoridades do tribunal, doutor William, eu agradeço imensamente o convite. Satisfação estar aqui, até porque eu tenho dois irmãos que são desembargadores, um aposentado, Ronaldo, outro Paulo Henrique, que estava aqui ainda há pouco. E o meu pai foi durante 35 anos o secretário desse tribunal. E que foi recentemente homenageado com um espaço aqui no ático, numa homenagem linda e merecida. Ele foi um ícone aqui dentro, e para quem não teve a satisfação de conhecê-lo, era um homem muito bonito por fora e muito mais bonito por dentro. Meu pai. Aí o termo adequado, se for feito um diagnóstico precoce, e é essa expressão que tem que ser utilizada nessas campanhas, porque as pessoas acham que vão ao urologista e ao consultarem com o urologista, nós temos a mágica de dizer que elas não vão ter câncer na próstata. Então, eu queria deixar bem claro, existe, claro, dois termos técnicos, um chamado prevenção primária, que seria impedir o infarto por hábitos pessoais, independentemente de genética, e a prevenção secundária, que é o termo técnico que caracterizaria, na realidade, o diagnóstico precoce. Antes de começar a falar da doença prostática, eu preciso apresentar para vocês quem é a bendita da próstata. A próstata é uma glândula pequenininha do tamanho de um caroço de um pêssego, que tem a base superior colada na bexiga e o ápice inferior colado na uretra. Então, ela tem, no máximo, nos homens com mais de 40 anos, ela tem um peso de 20 gramas. É um pouquinho maior do que uma azeitona, do tamanho de um caroço de um pêssego. Essa glândula, ela é uma glândula do aparelho genital masculino, e ela produz 40% do nosso esperma, do sêmen. Os outros 69% do esperma são fabricados pelas duas vesículas seminais, que não é a vesícula biliar do fígado. As duas vesículas seminais, juntamente com a próstata, produzem 99% do sêmen. O 1% que fica faltando para completar os 100% são os espermatozoides, que são fabricados pelos testículos e que permitiram que todos nós estejamos aqui nesse momento. Obviamente com a participação do óvulo de vocês, mulheres. Esse sêmen, ele é produzido e ele é estimulado na sua produção
por uma substância química que eu vou comentar um pouquinho lá na frente, chamada testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que representa 90% do nosso hormônio, e que estimula a próstata a fabricar esse líquido. Esse líquido é variável de homem para homem, de idade para idade, e extremamente vinculado à competência sexual masculina. Há uns 10 anos atrás, na Austrália, na Universidade de Sydney, foi feito um acompanhamento de 1.000 homens divididos em 2 grupos de 500, entre os 50 e 70 anos de idade. O grupo A, os homens ejaculavam em média 3 vezes por semana. No grupo B, os homens ejaculavam em média 1 vez por mês. E se observou nesses 2 grupos a incidência de câncer de próstata. E se percebeu no grupo dos preguiçosos sexuais que a incidência de câncer foi 50% superior à daqueles que se exercitavam sexualmente, mesmo que suas mulheres estivessem com dor de cabeça, como sempre. Ou seja, eu digo para todos que trabalhos manuais valem para todos nós, né? O exercício do tricô, do crochê, são extremamente importantes. Homens, ejaculem. A próstata produz um líquido que foi feito para ser jogado para fora e não para ficar acumulado no seu interior. Esse líquido que acumula no interior da glândula, ele envelhece. E o envelhecimento desse líquido também pode produzir alterações das células que compõem esse líquido. Sem o líquido prostático, o homem não é fértil. Porque o líquido prostático produz uma substância, um açúcar chamado frutose, que é comida para os espermatozoides. Sem frutose, os espermatozoides morrem e o homem ele é parcialmente estéril. Então, a função da próstata é produzir esse líquido que permite que o homem seja pai. No ano de 2023, 24 e 25, pela previsão do INCA, o Instituto Nacional do Câncer em São Paulo, no Brasil acontecerão 72 mil casos de câncer de próstata. Na região sudeste e região sul, a incidência é maior e eu diria que ela é diferente do restante do Brasil, porque, obviamente, de São Paulo para baixo, o padrão intelectual, financeiro e social é extremamente superior ao padrão do Nordeste para cima. Então, a incidência no Sul e Sudeste é maior, porque, teoricamente, os homens daqui têm mais acesso aos médicos e talvez o diagnóstico seja mais feito nesses lugares do que nos outros lugares, onde o acesso não é tão fácil quanto os daqui. O desembargador Júlio, ele citou ali 2 outros números, né? Que a previsão de óbitos em 2023 no Brasil foi de 17 mil pessoas, possivelmente com diagnóstico tardio. Isso representou ali 47 pessoas por dia em 2023, morreram exclusivamente de câncer de próstata e não de outros tipos de tumor. O câncer de próstata é o número 1 dos tumores malignos do homem, de glândulas sólidas. Ele só perde em números absolutos para câncer de pele, não melanoma. Mas não é o que mais mata. O que mais mata é o segundo da linha, que é pulmão. Então, o primeiro em estatística é próstata, o segundo pulmão, o terceiro é cólon, intestino grosso. Mas o que mais mata é pulmão. O segundo que mais mata é cólon. O terceiro que mais mata, pela sua proporcionalidade, é o câncer de próstata. Nos Estados Unidos, para cada 100 mil homens, existem 187 casos de câncer de próstata. Na Escandinávia, que é o país da Europa onde a incidência é maior, para cada 100 mil homens, 137 casos. No Brasil, como um todo, para cada 100 mil homens, 62 casos. Região Sudeste e Sul, 78 casos. Por que os Estados Unidos são os campeões mundiais de câncer de próstata e a Escandinávia sim? Porque tanto num país quanto no outro, a ingestão de gordura saturada é muito grande. Todo mundo sabe que o americano gosta de hambúrguer, batata frita, aqueles venenos todos, ketchup e tudo mais, Coca-Cola. Então, a incidência de câncer de próstata lá é por razões ambientais. Então, um grande veneno que aumenta a probabilidade de um homem desenvolver câncer de próstata chama gordura saturada. A gordura saturada está vinculada à doença coronária, a gordura saturada está vinculada a câncer de intestino grosso de cólon. Tem um outro trabalho muito interessante que foi feito também há uns 10 anos atrás. Eles pegaram 1000 homens nos Estados Unidos que comiam McDonald's, batata frita e Coca-Cola. Pegaram 1000 homens em Paris que comiam comida francesa com creme de leite e manteiga, mas que, ao invés da Coca-Cola, bebiam vinho tinto.
A incidência de câncer de próstata nos americanos foi 50% maior do que na França. Grande herói, vinho tinto. Vocês estão vendo que eu só estou falando de coisa boa, né? Ejacular um monte e tomar vinho. Vamos adiante. Nada disso que eu estou falando é absoluto em relação a evitar que essa doença apareça. Mas, assim, o resveratrol, que é a substância química que está dentro do vinho, existem trabalhos científicos que mostram que ele é amigo da próstata. Duas substâncias químicas que as pessoas repõem eventualmente, que é zinco e selênio, que estão na castanha do Pará, comam 2 por dia, tanto as mulheres para útero e mama também é interessante, são amigos da próstata. Tudo isso é amigo da próstata, mas nada disso é absoluto, pode ajudar, mas nada disso vai dizer que o seu João não vai ter o seu tumor de acordo com a genética. Se nós homens conseguimos atingir a idade de 100 anos, teremos todos nós, aos 100 anos, câncer de próstata. Não morreremos dele, morreremos com ele, porque essa doença, à medida que o homem envelhece, ela se torna cada vez mais indolente. Ela é pouco agressiva e mata muito menos do que nos indivíduos jovens. As encrencas da próstata não são exclusivamente de origem cancerígena. A partir de 40 anos de idade, que algum demente, alguns anos atrás, disse que a vida começava a ficar boa, caso psiquiátrico, obviamente, é que os fenômenos negativos conosco começam a acontecer. A partir dessa idade, 60% dos homens vão ter o que não tem nada a ver com câncer, que é uma doença muito mais prevalente do que o câncer, o que nós chamamos de hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da glândula e que vai, na grande maioria dos homens, produzir sintomas urinários que vão interferir na qualidade de vida deste homem. E por esta razão, nesse sentido, o homem vai ao médico. O grande perigo do câncer prostático é que em fases iniciais, se a próstata desse homem for pequenininha e não cresceu e não está obstruindo a uretra, o homem não sente absolutamente nada. E exatamente aí que mora o perigo. Na hiperplasia prostática benigna, a próstata que tem 20 gramas, ela passa a ter 30, 40, 50, 60, e ela cresce em direção à uretra, fechando a uretra, diminuindo o calibre da uretra. E essa diminuição do calibre da uretra que vai produzir os sintomas que fazem o homem procurar o médico. Que sintomas são esses? O homem passa a urinar de hora em hora, levanta de noite 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele não consegue esvaziar a bexiga adequadamente. Quando ele tem vontade de urinar, ele tem urgência. Ele tem que ir rápido ao banheiro, senão ele perde urina. Ele vai numa festa, num casamento, ele escolhe a mesa que fica mais próxima do toalete para dar tempo, de repente, dele não sujar aquele terno bonito que ele comprou na véspera. Então, esses sintomas que eu estou comentando com vocês fazem parte da hiperplasia prostática benigna e que, de novo, é muito mais incidente do que o câncer prostático. O câncer prostático incide numa proporção de 18% dos homens de maneira mundial. E a hiperplasia acontece em 60% dos homens. Então, nós vamos ter muito mais hiperplasia benigna do que câncer prostático, ainda bem. A situação da hiperplasia mexe muito mais com a situação de qualidade de vida e social do homem do que exatamente o câncer prostático. Uma das principais causas de separação de casais dentro da própria casa é mais ou menos o seguinte: o velhinho tem 70, eu vou fazer 70, não me acho velhinho coisa nenhuma. Então, o velhinho tem 80, melhor. A velhinha tem 75 e ele tem noctúria. O que é noctúria? Levantar 5 vezes à noite para urinar. A velhinha não tem nenhum problema, ela dorme a noite inteira. O que ela faz? Os filhos já casaram, tem 3, 4 sobrando na casa, ela bota o velho para a rua do quarto, porque ela não precisa acordar com ele nessa proporção de 4, 5 vezes noturna. Isso aí causa separação interna dentro de casa seriamente. Acidentes acontecem por esse motivo quando a velha ainda não botou o maridão para outro quarto. Ele, para não acordar a velha, ele não acende a luz. Aí ele bate com a cabeça na quina do armário e faz traumatismo craniano. Se isso não acontecer, tem um cachorrinho de estimação que está no pé na cama, ele tropeça no cachorro, fratura de colo de fêmur. Para não incomodar muito a mulher, é o lado bom da coisa, aí ele não faz xixi em pé, ele faz xixi sentado. Aliás, existe uma crença de alguns de dizerem que o hábito de um homem urinar sentado é uma maravilha. Conversa mole. Quem faz urinar sentado é mulher. Nós temos uma mangueira aqui para fazer aquele ângulo maravilhoso quando a próstata não está crescida. O jato urinário dos homens com próstata pequena, ele é parabólico.
Ou seja, a gente consegue fazer xixi a uma distância de 1,5 metro do vaso sanitário. Quando a próstata vai crescendo, a gente vai começando a se aproximar, até que a gente passe a urinar na ponta do sapato. E se durante a madrugada o cidadão quer urinar em pé, com a luz apagada, vai xixi para tudo que é lado, menos dentro do vaso sanitário. E de manhã a bronca é grande. Esses homens que têm esse problema de noctúria, eles têm seríssimos problemas no dia seguinte, porque de repente eles acordam e vão sair de carro. Acidentes de automóvel ocorrem no primeiro quilômetro do homem prostático com noctúria, sabe por quê? Porque ele não dormiu à noite. E o indivíduo só atinge a fase de sono REM, de sono profundo, qualquer indivíduo, homem e mulher, se ele dormir ininterruptamente no mínimo 3 horas por noite. Esse cara que levanta 5 vezes à noite, a cada hora, a cada 2 horas, ele não atinge a fase de sono REM. Ou seja, no dia seguinte, ele acorda feito um zumbi e bate o carro na outra esquina e morre de acidente de carro. Então vocês vejam que a próstata é complicada, né? A pessoa fratura o fêmur, quebra a cabeça e ainda bate o carro no dia seguinte. Esses problemas da hiperplasia prostática benigna hoje, eles são solucionáveis com medicamentos específicos em 80% dos casos, em 20% dos casos, depois de algum tipo de tratamento que é variável na razão direta do tempo. Alguns pacientes precisam ser tratados cirurgicamente. E esta cirurgia, ela não tem absolutamente nada a ver com o tratamento cirúrgico do câncer de próstata. Ou seja, o homem, de maneira geral, generaliza. Operou a próstata, broxou. Negativo. Dependendo da doença, isso não acontece. Dependendo da técnica cirúrgica empregada na cirurgia do câncer de próstata, isso também não acontece. Isso significa que, a partir dos 40 anos, que é a outra encrenca que vai acontecer com os homens, nós passamos a ter uma perda anual de testosterona em torno de 1% fisiologicamente. Quando essa perda é superior a 1%, isso é patológico, e essa falta de testosterona vai começar a mexer conosco em vários aspectos da vida do homem. Mulher também tem testosterona. Os hormônios da mulher são 99% femininos e 1% testosterona. Eu tenho dado muita testosterona para as mulheres dos meus pacientes que reclamam que a função sexual não está legal, porque as suas respectivas e queridinhas mulheres estão de freiozinho de mão puxado, não eventualmente por culpa delas, porque elas estão também numa fase com mais de 50 anos, onde a produção hormonal feminina cai, e a testosterona masculina, ela também estimula o libido feminino. Obviamente que a gente repõe testosterona para as mulheres numa prescrição feminina. Eu não vou dar a dose masculina para as mulheres, para depois de 30 dias a mulher está de barba, né, voz grossa e querendo brigar comigo. Então, isso tudo a gente tem feito eventualmente no sentido de melhorar a qualidade de vida sexual dos casais em questão. A gente comenta que o câncer de próstata ele é muito mais incidente nos negros. As pessoas de cor de pele negra realmente têm mais câncer de próstata, 5 vezes mais que os brancos, e os brancos têm 5 vezes mais do que os orientais. Naquela proporção que eu falei para vocês, os países orientais eles têm para cada 100 mil habitantes um caso de câncer de próstata. Ou seja, para a próstata é uma maravilha. Em contrapartida, pelo fato de eles comerem comida crua e tudo mais, eles têm a maior incidência mundial de câncer de estômago. E se vocês, homens presentes, tiverem que escolher entre um outro, por favor, tenham um câncer de próstata, sem dúvida nenhuma. O diagnóstico de câncer de próstata, se em alguns casos já é tardio, e em estômago, então, raramente é precoce. E o prognóstico e as possibilidades de cura são muito pequenas em relação ao estômago. Então, tem que mandar a japonesada comer menos coisa crua, comer mais, tomar mais vinho e imitar os ocidentais, porque a coisa vai, em relação à próstata, vai melhorar de figura. O que é que o homem deve fazer de rotina em relação a procurar o médico sistematicamente? Se esse homem tiver antecedentes de câncer de próstata na sua família de primeiro grau, o pai teve ou um irmão teve, essa avaliação deve começar a partir de 45 anos. Se esse homem não tiver histórico familiar, unifamiliar, primeiro grau, de câncer de próstata, e normalmente na família do pai e não da mãe, essa avaliação deverá iniciar-se rotineiramente aos 50 anos. Mesmo que esse homem não tenha absolutamente nada de hiperplasia, nada de crescimento prostático e nenhum desses sintomas que eu citei para vocês anteriormente. Apesar de se fazer uma campanha muito grande, na minha opinião, um pouco exagerada, do toque retal, eu quero dizer para vocês que o grande herói prostático
que mudou radicalmente o diagnóstico precoce de câncer de próstata não tem nada de toque retal. É um exame de sangue chamado antígeno prostático específico, vulgarmente e popularmente conhecido como PSA, e que todo mundo faz a partir dessa faixa etária. O PSA existe para nós, no mundo médico, desde 1989. De 89 para trás, o que é que tinha? Toque retal. Então, o que não se comenta adequadamente é o seguinte, ó, o toque retal é um exame muito mais assertivo quando ele é positivo para câncer, mas ele não é precoce como é o PSA. Quando eu faço um exame de toque retal e eu palpo na ponta do meu dedo, há 45 anos fazendo isso, um nódulo menor do que o mervilho, do tamanho da cabeça de um palito de fósforo, eu sinto no meu dedo que esse nódulo tem uma textura diferente do restante da próstata e ele, se eu sentir isso no meu dedo, a chance desse nódulo ser câncer palpável é 90%. O PSA ele tem variações e oscilações pela idade, pelo tamanho prostático, mas assim, ó, ele vai se manifestar alterado muito antes de eu poder perceber no toque retal o nódulo. Então, de 89 para trás, o diagnóstico era feito pelo toque e em 75% dos casos onde o toque era positivo, a doença não era mais restrita à próstata. Então, não era doença localizada, não era doença inicial. Então, a revolução do diagnóstico precoce se chama PSA. Um exame de sangue simples, que tem que ser feito independentemente de jejum, com um resguardo obrigatório para todos os homens de 3 dias sem atividade sexual, andar de bicicleta, andar de moto, andar de cavalo. As pessoas equívocas também fazem eventualmente perguntas absurdas. Andar de bicicleta dá câncer de próstata? Pelo amor de Deus, nem que o cilindro fosse vertical daria. Só não pode fazer essas atividades por 3 dias, porque elas vão mexer na próstata, né? O cara ejacula, a próstata contrai, então ela pode jogar para a corrente sanguínea uma quantidade de PSA muito maior do que a produção natural. São só esses detalhes. Vamos lá. Então, hoje, nós temos, pela tecnologia, além do toque retal, além do PSA, nós temos exames de imagem fantásticos que têm sido muito mais eficazes do que o toque retal. Se eu fazer um toque com um PSA alterado, esse nódulo não estiver bem próximo da cápsula prostática, na superfície posterior, eventualmente eu não palpo esse nódulo. Mas o indivíduo pode ter um nódulo um pouco mais profundo dentro da glândula, que eu não palpo, e que a ressonância nuclear magnética vai identificar em 100% dos casos. Ressonância nuclear magnética, não ultrassom. Então, hoje nós temos, com a ressonância magnética multiparamétrica, hoje a máquina de ressonância em 3 Teslas, o maravilhoso Dr. Tesla dos carros elétricos, ele colocaria o Thomas Edison dessa lâmpada aqui como um verdadeiro imbecil, né? Quer dizer, o Thomas Edison perto dele é um imbecil. O Tesla é um gênio. E essa tecnologia da ressonância magnética Tesla foi desenvolvida por ele desde lá em 1910 em Nova York. Então, essa máquina de hoje é graças ao Dr. Tesla, o padrinho dos carros elétricos, que até agora eu não comprei nem vou comprar. Me perdoe, Dr. Tesla. Então, a ressonância nuclear magnética antiga dos últimos 5 anos usava, para fazer a avaliação prostática, uma bobina endorretal, cujo diâmetro era muito maior, era mais ou menos do tamanho desse microfone. Se os homens têm medo do meu ingênuo e humilde dedinho, fininho, imagina a bobina endorretal da ressonância antiga. Essa bobina hoje não existe mais, as máquinas novas não têm mais bobina, ou seja, se o medo do cidadão seria ser violado do ponto de vista retal, esse perigo não existe mais. O PSA, ele é uma proteína de baixo peso molecular fabricado pelo tecido interno prostático e que aumenta em 3 circunstâncias. Uma, em hiperplasia. A outra, em câncer. A outra, numa doença aguda que pode pegar um jovem de 20 e poucos anos, que se chama prostatite, que é uma infecção da próstata. A prostatite pode pegar homem de qualquer idade, independente de qualquer outro fator. Se o indivíduo tem uma prostatite e faz um PSA na fase aguda, o PSA dele vai 30, 40, 50, e obviamente pelo quadro clínico ele não tem câncer. O PSA ele é fabricado pela próstata proporcionalmente ao tamanho da glândula.
de maneira tal que ele nunca pode ultrapassar, e é uma conta que vocês todos podem fazer, ele nunca pode ultrapassar 12% do peso prostático. No exame de ultrassom ou no exame de toque retal. Quando eu faço toque retal, eu sei pela experiência mais ou menos quanto é que pesa a próstata. Então, vamos dar 3 chutes aqui. A próstata do seu João pesa 30 gramas, do seu Antônio pesa 50, do seu Pedro pesa 80. 12% de 30 do seu João, o pH máximo dele é 3,6. 12% de 50 do seu Antônio é 6. Então, o pH máximo do seu Antônio é 6. 12% de 80 do seu Pedro é 9,6. Aquela referência do laboratório que aparece assim, ó, até 4 pH normal é conversa mole. Se o cidadão, o seu José de 80 anos, tem uma próstata de 200 gramas de peso, vezes 12, o pH do seu José pode ser 24, e que vai ser considerado normal, porque ele tem tecido prostático muito evidente que produz uma quantidade de pH. Para vocês terem ideia, por isso que a próstata pequena é perigosa, 1 grama de tecido prostático benigno produz 0,3 nanogramas de pH, que é 1/1000 da miligrama. 1 grama de tecido prostático maligno produz 3 nanogramas de pH, ou seja, 10 vezes mais. É por esse motivo que numa próstata pequenininha de 20 gramas, com um pH de 5, obviamente que nós vamos acender as antenas. O pH, normalmente, ele não pode ultrapassar por ano, independente do crescimento prostático, 0,40 nanogramas em relação ao ano anterior. Então, o pH seria, por exemplo, hoje 2. O ano que vem ele pode ser 2,4. Se for 3, ele aumentou além do limite, desde que a sua próstata não tenha crescido. Se a próstata crescer por hiperplasia, por doença benigna, o pH vai acompanhar este crescimento. Nós temos 2 tipos de pH, que nem nós temos 2 tipos de colesterol. Um HDL, que é o bom, um LDL, que é o ruim. Nós temos um pH total, que é o pH ruim. É aquele que quanto mais baixo, melhor. E nós temos uma fração chamada pH livre, como o colesterol HDL, que é o pH bom, e que quanto mais alto, melhor. Então, existe uma conta matemática que a gente faz entre pH livre e total, e que indicam com mais precisão, eventualmente, na dúvida, se o indivíduo tem ou não alguma suspeita de câncer prostático. Essas rotinas todas devem ser feitas uma vez ao ano, então, a partir de 45 para quem teve câncer de próstata na família, a partir de 50 para quem não teve. Vamos admitir que o indivíduo de 50 anos teve um diagnóstico de câncer de próstata em estadio inicial, e eu queria citar para vocês até 3 pacientes meus dessa semana, que é uma das maiores tristezas do mundo, só para elucidar o que eu estou falando aqui. Um deles eu atendi ontem, tirei os pontos dele ontem, 83 anos de idade, primeiro pH da vida, 6 meses atrás. Nunca tinha feito, 83. O pH dele estava 230. Fez uma biópsia, um câncer de próstata bastante agressivo, fez um estadiamento, metástase óssea praticamente em todos os ossos do corpo. Ou seja, o câncer dele espalhado totalmente, pH de 230. Obviamente que esse homem não tem mais cura total, mas ele tem uma opção de tratamento, que é que eu fiz, e eu castrei esse homem. Não confundo castração masculina com vasectomia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vasectomia é fechar o canal para o cidadão não ter filho, castrar e tirar os 2 testículos. Seja essa castração feita de forma ou cirúrgica ou química. Então, eu tirei os 2 testículos desse velhinho, isso faz 2 semanas. Esse velhinho tinha uma dor óssea generalizada causada pelas metástases. Com 2 semanas, ele não tem mais dor. Por que a gente castra? Porque a testosterona, que é a substância química fabricada pelos testículos, é um outro mito que tem que ser desvencilhado aqui de maneira total. Testosterona não causa câncer de próstata em ninguém. Ela alimenta um câncer se ele estiver presente. Se a testosterona fosse bandida no aparecimento de um câncer de próstata, quem tinha que ter câncer de próstata seriam os meninos de 20, 25 anos, cuja testosterona está a 1000 e não existe essa doença antes dos 40. Então, neste homem, eu retirei os 2 testículos para ele não ter mais testosterona. Sem testosterona, as células cancerígenas, tanto da próstata quanto espalhadas por todos os ossos do corpo, não vão ter mais comida.
e a tendência delas é murchar. Esse PSA dele, daqui a uns 60 dias, vai estar abaixo de 10. É claro que essa doença ela pode recidivar, as metástases vão regredir temporariamente, depois elas vão voltar. Mas o cidadão ele está apenas 30 anos atrasado. Esse, assim, era uma pessoa mais humilde, etc. e tal. O outro não, uma pessoa que é um engenheiro mecânico, 86 anos, professor da Universidade Federal, paralelamente à engenharia, ele era um pianista clássico aqui do Florianópolis Antigo, tocava música clássica maravilhosamente bem, fazia apresentações no teatro e tal. Primeiro PSA dele faz 1 ano. O primeiro PSA do bendito do engenheiro, 86 anos, 77. Também fez biópsia, também tem metástase óssea, vai voltar comigo segunda-feira. Eu vou propor a ele as duas possibilidades. A castração pode ser, numa circunstância dessa adiantada, cirúrgica, que é tirar os 2 testículos, ou química. A gente usa medicamentos, tanto injetáveis quanto via oral, que vão bloquear a produção de testosterona pelo testículo, e essas medicações, que são a castração química, elas podem, e eu não gosto muito de fazer em indivíduo muito velho, elas aumentam a possibilidade de fenômenos tromboembólicos, ou seja, essas medicações podem fazer, o cara escapa da próstata e morre de infarto, ou faz um AVC, ou faz uma embolia pulmonar. Então, eu estou citando assim, ó, o extremo da ignorância de alguém que deixou para 86 anos ir pela primeira vez ao médico, quando essa doença, diagnosticada precocemente, ela tem cura total, quando restrita a próstata, em 90% dos pacientes. O grande drama dos homens, e eu não consigo entender, é que achar que o toque retal é um bicho de 7 cabeças e tal. O toque retal demora 10 segundos. Eu faço toque retal de maneira diferente nas minhas 2 clínicas. Na Auromed, porque a sala é um pouco maior, eu mando o paciente ficar deitado, de barriga para cima, ele dobra as 2 pernas como se fosse um frango assado, né? Ele segura as pernas com a mão e eu faço toque retal. No meu consultório eu faço exame de toque retal, aí essa chance diminui, eu boto o paciente de pé, de costas para mim, ele fica nessa posição angulada, em 10 segundos está liquidada a fatura. Mas assim, eu estou fazendo a brincadeira, é um exame de 10 segundos, Jesus Cristo do céu, e não há nenhum motivo para não se fazer isso. Por exemplo, fazer uma colonoscopia é muito mais trabalhosa. Não o ato, porque o ato é feito com sedação, mas assim, ó, o preparo para a colonoscopia na véspera, né, de fazer aquela diarreia toda e ficar desidratado, e a noite inteira no banheiro, aquela coisa toda, é muito mais traumático do que fazer esse exame, que é simples, objetivo, e que vai safar a barra de muita gente com um diagnóstico precoce. Então, eu acho que não existe nenhuma razão especial para esse temor, já que a vida é boa e realmente nós precisamos empatar com as mulheres em relação à sobrevida. Existe uma exceção nesses dados aí, de que as mulheres brasileiras vivem hoje a 79, em média, e os homens 73, para as médicas mulheres, cuide-se. Sabia disso? Há uns 15 anos atrás, eu estava na faculdade ainda, um dos doutorandos fez um trabalho junto do Conselho Regional de Medicina para ver de que morriam os médicos, homens e mulheres, e a média etária de óbitos em homens e mulheres. As mulheres médicas morrem 5 anos antes, por média, do que os homens médicos. Porque elas têm que ser médicas, mãe, e cuidar do cachorro, e ir no shopping, né? Então é a única exceção. A média de homens e mulheres é exatamente as mulheres médicas. Então, eu acho que nós temos que empatar com as mulheres. 79 para elas, 73 para nós homens. Então, por quê? Porque realmente elas são, temos que tirar o chapéu, elas são mais conscientes. 20% dos homens que vão ao SUS, não em clínica privada e tal, fazer exames gerais, pegam os exames de volta. Os outros 80% consultaram o médico pediu exames, eles não voltam para pegar os resultados. Esperaram 10 anos para fazer o exame, e quando o exame está pronto, eles não vão buscar. Quer dizer, é um absurdo isso. Mesmo que o sistema SUS não ajude muito, mas assim, isso tudo realmente é um absurdo. O tratamento do câncer prostático diagnosticado precocemente, ele é feito de 2 maneiras, com cirurgia radical ou com radioterapia. Existe cirurgia radical convencional, existe hoje robótica, existe um certo modismo em medicina, né, onde, eventualmente, uma máquina está na frente do médico. Então, os trabalhos com robótica hoje mostram que o procedimento cirúrgico da próstata radical com a cirurgia convencional, os resultados são iguais. Nessa circunstância,
tem que se ter o cuidado, então, de passar para o paciente o seguinte, ó. A minha mão é a bexiga, o meu relógio é a próstata, o meu braço é a uretra. De cada lado da próstata, aqui por fora, passa um feixe chamado neurovascular cavernoso, em cujo interior existe uma artéria, uma veia e um nervo, que são os responsáveis pela ereção do homem. Esse feixe a gente consegue, em doença restrita à próstata, com a cápsula íntegra, a gente consegue não seccionar esse feixe. A gente consegue jogar para um lado jogar para o outro lado e preservar a potência sexual. Então, dependendo da técnica, da experiência de cada médico, e, claro, do nariz comprido do paciente em dizer que nessa altura da vida, quando ele tem um diagnóstico do câncer, que ele tem realmente uma ereção 100%, e os mentirosos estão de plantão sempre, né? Nem sempre isso é verdadeiro, né? Olha, a minha ereção... Não. Então, nessa altura dos acontecimentos, é por isso que, assim, a natureza é legal, né? Quer dizer, ela vai botando as doenças à medida que a pessoa envelhece e à medida que algumas coisas passam a ser, eventualmente, até, entre aspas, dispensáveis. Para nós homens, até os 100 anos, queremos fazer sexo sempre, sem dúvida. As mulheres preferem um shopping, não é? Bom... então, a cirurgia radical de próstata retira as vesículas seminais, com técnica de preservação do feixe para evitar impotência, com técnicas acuradas para evitar um outro problema, que é a preocupação dos homens, que seria incontinência urinária. E esse homem que opera a próstata por câncer, mesmo que na sequência ele continue tendo vida sexual ativa, com ou determinadas ajudas medicamentosas, ou com a introdução de uma prótese peniana, isso vai acontecer naturalmente, menos um fenômeno. Como eu falei para vocês no começo, que o líquido seminal é 69% vesícula seminal, 30% próstata, ao retirar as duas glândulas, o indivíduo nunca mais vai ter esperma. Ou seja, ele nunca mais vai ejacular na vida. E isso não vai, de maneira nenhuma, interferir no seu prazer sexual, no seu orgasmo. Diferentemente do homem que opera a próstata por doença benigna, onde se faz, por dentro do canal, a retirada do miolo da próstata, esse homem continua produzindo esperma, só que o esperma ele não sai para fora. Ele é jogado para dentro da bexiga, o que nós chamamos tecnicamente de ejaculação retrógrada. Isso também não interfere no prazer, e este homem, obviamente, porque ele não vai ejacular mais para fora, ele vai ficar estéril. O homem que vai fazer prostatectomia radical também vai ficar estéril. Um homem com determinada idade querer ter filho em determinado momento da vida, eu acho que isso é uma estupidez, né? Eu sempre fui, quando chefe da residência do Hospital Celso Ramos, aqui da urologia, eu nunca permiti no hospital que se fizesse, pelo SUS, reversão de vasectomia. Radioterapia é uma segunda alternativa para tratar câncer de próstata. Hoje atendi um paciente cardiopata, teve um AVC, insuficiência cardíaca com diagnóstico de câncer, que não tinha condições para enfrentar um tratamento cirúrgico. Ele voltou hoje de 35 sessões de radioterapia com a doença curada. A radioterapia tem alguns efeitos colaterais eventualmente maiores do que da cirurgia, inclusive em relação à parte sexual, à potência, mas é uma segunda alternativa para os homens que não podem clinicamente fazer a cirurgia ou que não querem fazê-la. Bom, assim como nós estamos usando a faixa etária de 40 para dizer que a partir de 40 a próstata cresce por hiperplasia, a partir de 40 aparece o câncer prostático, a partir de 40 vamos falar da testosterona, a testosterona deixa de ser fabricada adequadamente. A testosterona é a gasolina do homem. Nós temos outro hormônio, como as mulheres também têm, chamado, eu vou dar o nome científico, depois o apelido, chama de hidroepiandrosterona, chama DHEA, que representa 10% do hormônio sexual masculino. A testosterona representa 90%, é fabricado pela glândula adrenal, assim como as mulheres têm DHEA. Eu chamo o DHEA do hormônio da juventude e da alegria. Quando o DHEA está baixo, o sujeito está velho e triste, e a falta dele também tem repercussões negativas na vida sexual do homem. Existe, então, um mito de achar que, se o cidadão tem 45 anos de idade, não está fabricando adequadamente testosterona, não está fabricando adequadamente DHEA, que ele tem um medo horroroso de fazer esse tratamento, porque se ele fizer esse tratamento, ele vai ter câncer de próstata. Isso é uma piada. É como eu disse para vocês, se o cidadão tiver o traço genético para ter, ele vai ter.
Se no momento em que for feito o diagnóstico, ele estiver eventualmente fazendo uma reposição de testosterona, é claro que eu estou jogando álcool na fogueira, mas a gente tem critérios médicos para controlar o paciente que tem que fazer reposição a cada 6 meses de maneira rotineira. Ao contrário do que todo mundo pensa, também a testosterona não tem a ver exclusivamente com a vida sexual do homem. Nós temos receptores de testosterona no cérebro, no coração, na próstata, em todo o nosso sistema muscular. Então, a queda da testosterona, ela diminui violentamente alguns parâmetros da qualidade de vida do homem e interferem violentamente nessa qualidade. Eu vou apresentar para vocês os 12 principais sintomas que um homem com mais de 40 anos pode ter quando a testosterona está baixa, e desses 12, apenas 4 são sexuais. Vamos lá, para ver se o chapéu vai caber em alguém aqui da plateia, ou em alguém que está nos ouvindo aí pelo YouTube. Sonolência de dia, insônia noturna, falta de memória, raciocínio lento, fraqueza muscular, obesidade abdominal, depressão, irritabilidade, diminuição do libido sexual, diminuição da rigidez peniana na ereção, diminuição do volume do líquido espermático na ejaculação, eu falei que a testosterona estimula a fabricação do sêmen, e diminuição da intensidade do orgasmo na hora do prazer sexual masculino. Então, esses 12 sintomas podem estar presentes no homem com falta de produção de testosterona. E eu tenho feito reposição em muitos homens de 80 anos que já estão aposentados sexualmente para dar a esses homens qualidade de vida. Então, melhora a musculatura, melhora a memória, um monte de gente que está com depressão tomando os antidepressivos todos, com milhões de efeitos colaterais, eventualmente, que se a testosterona estiver baixa, eles melhoram o quadro depressivo simplesmente com a reposição de testosterona. Claro que quando o homem repõe testosterona, a gente controla tanto o PSA quanto o hematócrito, a reposição de testosterona, principalmente injetável, engrossa o sangue, o hematócrito sobe, isso pode aumentar a chance de infarto, AVC, embolia. Então a gente controla com o exame, 6 meses, PSA para ver se a próstata não sofreu interferência, a testosterona que nós vamos tratar, e o hematócrito, que é para saber se o sangue engrossou ou não. Essa reposição de testosterona, das opções disponíveis, só tem uma que não me agrada e que tem sido feito muito em São Paulo, que é a introdução subcutânea de um chip de testosterona, que colocou, não dá para tirar, e que fica 1 ano no corpo do homem. Eu não gosto desse troço aí, porque se nesse período de 1 ano, com 6 meses, o homem tiver um câncer de próstata, ele está com testosterona a 1000 no chip, eu não tenho como tirar o chip. Então, mesmo que eu vá tratar esse homem cirurgicamente ou com radioterapia, isso vai ser um empecilho para o tratamento, caso a gente faça o diagnóstico nesse momento. Então, a reposição de testosterona, ela é feita de maneiras diferentes. Quando o homem é jovem, o jovem para efeito de testosterona, ele tem menos de 50 anos. Nós temos que investigar a hipófise desse homem. A hipófise produz 2 hormônios, tanto para homens e mulheres. Um chama FSH-LH, que faz mulher ter estrógeno e progesterona. FSH-LH no homem aumenta, produz testosterona e espermatozoide. Às vezes a hipófise do homem é preguiçosa, quando ele tem menos de 50. Aí para esse homem cuja hipófise é preguiçosa, eu não vou dar testosterona. Eu vou dar para ele um remédio que vai atuar na hipófise e que vai estimular o testículo desse homem a fabricar a sua própria testosterona. Quando o homem tem mais de 50, o problema geralmente não é a hipófise preguiçosa, é o testículo que envelheceu. E aí vem duas outras expressões, uma das quais eu critico severamente, que é menopausa e andropausa. Andropausa não existe. Menopausa, sem dúvida. Existe um dia da vida da doutora Graciela em que os seus 2 ovários, 50, 55, 60, vão se aposentar definitivamente, não vão produzir mais uma gota de hormônio, não vão produzir mais nenhum óvulo, e deu para a bola. Andropausa não existe porque não vai acontecer na vida do seu João um dia em que os seus testículos vão se aposentar. Nunca. Os testículos vão diminuir a sua atividade biológica em função da idade, mas eles vão continuar produzindo espermatozoides e testosterona. O famoso ator de cinema Kirk Douglas foi pai, se fizeram DNA ou não, não sei, aos 80. Né? Então, essa expressão andropausa para o homem não vale. A gente usa um termo médico que se chama DAEM, que chama
o nome é chique, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que é a falta de produção de testosterona. Então, de 50 para baixo, se a hipófise estiver preguiçosa, eu dou um remédio, chama clomifeno, que as mulheres também tomam para ter fertilidade e tal, isso levanta a testosterona, porque o testículo é que não está recebendo o estímulo de cima. Quando o cara tem mais de 50, se o exame da hipófise for normal, esse cara tem que fazer reposição de testosterona. Dá para repor testosterona sob a forma de gel, dá para repor a testosterona com medicações injetáveis de curta duração, com medicações injetáveis de longa duração, com esse controle periódico. O que é absurdo e que se vê por aí direto, não sei como é que esse povo consegue, porque essas receitas são todas controladas, dupla carbonada. Essa gurizada de 20, 25 anos, que quer ficar com aquele corpo horroroso, aleijado, todo bombado, eles fazem essa reposição de testosterona sem ter necessidade, porque a sua produção é natural. Então, a reposição de testosterona sintética, seja ela injetável ou em gel, ela vai bloquear totalmente a produção de espermatozoides. E esse homem, durante o período que estiver fazendo isso, de maneira equívoca, exagerada e criminosa, ele vai ficar estéril. Então, assim, ó, é um absurdo. Eles fazem uma ampola de Deposteron de 7 em 7 dias, o cara tem 25 anos. Eu não faço isso para o velhinho que tem 80, eu faço a cada 15, a cada 20. Então, isso aí realmente vai produzir, de repente, uma atrofia total do testículo, porque o testículo não vai mais trabalhar, porque está recebendo o hormônio de fora, e esse cara vai ficar muito mais velho precocemente em função desse tratamento inadequado. Se alguém prescreve isso, ou se as pessoas, mesmo sem prescrição, conseguem, ser em Paraguai e tudo mais, esse tipo de remédios, realmente é um absurdo. Então, a reposição hormonal masculina, na minha opinião, deve ser feita primeiro pela dosagem do hormônio, que vai estar em níveis inferiores ao fisiológico. Segundo, se ele tiver esses sintomas, não todos necessariamente, se ele tiver dos 12 sintomas que eu falei, 50% dos sintomas, e não necessariamente os sexuais, esse homem deve fazer essa reposição, obviamente com esse controle periódico. Eu faço sempre uma brincadeira, vou fazer aqui agora. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que a testosterona maior aqui da sala é a minha mesmo. Por que mulher que tem cabelo bonito e homem não? Porque mulher não tem testosterona, mulher tem hormônio feminino. Então, o sujeito que prima eventualmente por aquele cabelo lindo, toma finasterida, né? Toma minoxidil e tal, estou te olhando ali, hein? Gentileza de acessarem o QR Code que será projetado na tela e responderem à pesquisa de satisfação visando a melhoria contínua do nosso trabalho. Valorizar a si mesmo, cuidar do todo e fortalecer a justiça. Justiça Catarinense, nosso trabalho é o seu direito. Uma boa tarde a todos.